Eu agradeço a vocês, né, Baracho? E nós estamos com um requerimento na Câmara Municipal, como a população tem conhecimento, a Câmara Municipal deve votar nessas próximas sessões uma lei que se chama o Plano Diretor do município. Então, acreditamos que esse é um momento muito importante para que o município de Guaratinguetá, através dos vereadores, através da Prefeitura Municipal, possa incluir neste plano diretor que será votado, que é um plano que direciona as metas e prioridades para os próximos 10 anos. Então é uma lei fundamental para o município e na atual conjuntura nós entendemos que é uma oportunidade bem importante para todos nós de incluirmos neste plano diretor, nesta lei que será votada, incluirmos uma matéria orçamentária de importância com relação às bacias hidrográficas. Nós estamos vendo que está ocorrendo atualmente uma crise hídrica bem grave e então a nossa preocupação é essa no momento, para que haja maior investimento do próprio município. Sabemos que existem verbas que vêm de fora, mas o que nós estamos querendo é que o próprio município estabeleça metas e prioridades orçamentárias diretas, com recursos próprios, para que as bacias hidrográficas sejam reflorestadas, sejam preservadas, sejam monitoradas pelo município. Então é este o nosso requerimento, esperamos que seja aceito pelo prefeito e pelos vereadores, né? Agora, Antônio Carlos, você é um cidadão que resolveu morar no meio da roça, no meio do mato, no meio da floresta. Você mora lá no Gomeral já há muitos anos, né? Exatamente, estou morando no bairro do Gomeral há 10 anos. Lá é uma área de proteção ambiental, uma área federal, uma APA federal, Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira. Estou morando lá há 10 anos e a gente pode ver diretamente os efeitos, os problemas que estão ocorrendo. E são problemas graves. Há necessidade da população estar ciente de que é necessário um conjunto de medidas que possam auxiliar aquela bacia hidrográfica, que é onde nascem as águas potáveis. A água potável é um benefício natural. Nós temos que preservá-lo para que não encareça o tratamento de água, não tenhamos uma água de má qualidade, tratada com muito elemento químico. Então a água potável que nós temos na natureza, nós temos que cuidar. Essa é a prioridade. Agora, Antônio Carlos, você que mora no Gomeral já há 10 anos, conta para nós, o que você tem visto lá, que você tem sentido, as outras pessoas que residem lá, ou as pessoas que vão passear lá, elas acabam também não conservando a natureza. Como é que está, por exemplo, o equilíbrio lá com relação a essa nascente de água maravilhosa que nós temos no Gomeral, que abastece muitos lugares aí? Você que está morando lá agora, evidentemente está vivenciando todo esse drama, todo esse problema. Tem muita coisa errada lá, Antônio Carlos? Tem muita coisa ou alguma coisa que as autoridades poderiam fazer juntamente com a população para melhorar e não deixar essa coisa acabar? Veja bem, Baracho, existem várias atitudes e vários encaminhamentos de posturas que estão sendo feitas, né? Uma delas é pela própria associação do bairro, né? O bairro recebeu diversos investimentos na área de turismo, de esclarecimento. O bairro está recebendo, o bairro do Gomeral, está recebendo o investimento do programa Produtor de Água, porém é um investimento muito abaixo do que seria o necessário. Então, de fato, estamos vendo questões importantes que precisam de uma solução mais imediata, mais efetiva do poder público, questões de aumento populacional do bairro, o que gera problemas no meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Nós estamos vendo a manutenção de pastos em área de uma bacia hidrográfica, o que no nosso entender é uma questão que não deveria estar
sendo dada continuidade, como é colocado pelo próprio Código Florestal. Então, existem várias questões que precisam ser discutidas pela população, existem várias questões que precisam ser melhor direcionadas, gerenciadas, administradas pelo poder público. Isso está evidente, nós estamos vendo nascentes quase secando, tá? Várias propriedades rurais estão tendo problema de abastecimento lá, no local onde é o manancial de água, no local onde existem as nascentes. Então isso nos deixa muito preocupados, por isso estamos fazendo a nossa colocação para os vereadores. Agradeço. Ok, muito obrigado, viu? Parabéns aí pela sua vinda aqui à Câmara Municipal para dar esses subsídios, essas informações aos senhores vereadores, para que eles possam automaticamente também pedir socorro aí à Prefeitura, ao senhor Prefeito Municipal, às outras autoridades, inclusive aos próprios moradores de Guaratinguetá, para que seja preservada essa área e que a gente não passe muita necessidade daqui para frente, embora nós saibamos que está difícil. Mas parabéns para você pelo seu pronunciamento e por você ter pedido para falar hoje na tribuna da Câmara Municipal de Guaratinguetá. Eu que agradeço a todos, estamos à disposição para outros esclarecimentos e espero que a população receba isso, porque o que nós estamos visando é o bem coletivo, em detrimento da propriedade privada por hora. Mas o bairro é um bairro que tem a característica de turismo, como você mesmo falou. Então, quem sabe a melhor vocação para o bairro seja o ecoturismo equilibrado. Agradeço sempre. Obrigado. Para o repórter do Vale, repórter Nelson Baracho.